Muito boa tarde a todos os amigos e fãs de Elvis. Hoje, segunda-feira, iniciando a semana, o assunto da semana, o ano de 1977. Vou abordar o lado artístico de Elvis nestes 8 últimos meses da sua vida. Então, como eu já falei aqui em um dos vídeos do canal, Elvis, a sua última sessão de gravação em estúdio foi na própria casa dele em Graceland, na sala hoje conhecida como Jungle Room. A RCA levou todo o material necessário, equipamentos, para gravar Elvis, já que ele não ia ao estúdio, sempre inventava alguma desculpa. Então a RCA pensou, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. E foi mais ou menos o que aconteceu. Se Elvis não vai ao estúdio, o estúdio vem até ele, mas também mesmo assim, com Elvis, com o estúdio na sua própria casa, os músicos à disposição, foi muito difícil ele gravar. Gravou alguma coisa, mas a RCA, sua gravadora, precisava de mais músicas, de mais material. Elvis, em novembro de 76, conhece Ginger Alden e fica bastante motivado. E uma sessão de gravação é agendada para janeiro de 1977. Mas a própria Ginger, que outrora havia motivado, agora é o pivô da não motivação de Elvis a gravar. E vamos saber por quê. Então eu vou começar o programa de hoje trazendo o assunto de forma superficial e depois de forma mais aprofundada. Então, nesta publicação, Os Arquivos de Elvis, eu inicio o assunto. Então diz na publicação: a sessão de gravação prevista para janeiro de 1977 no Creative Workshop, um novo estúdio em Nashville, foi cancelada quando Elvis alegou uma dor de garganta. Ponto. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, do livro Careless Love, de Peter Guralnick, temos um texto que explica um pouco melhor por que Elvis não quis gravar naquele janeiro de 1977. Amigos e amigas, vamos ao texto. Assim como ele havia prometido, Elvis concordou com uma nova data de gravação em Nashville, para compensar o fracasso de Graceland em novembro. Na esperança de que algo pudesse ser obtido a partir de uma configuração totalmente nova, Felton reservou uma semana de sessões no Creative Workshop de Buzz Casson, um estúdio confortavelmente atualizado com o qual todos os músicos de Nashville estavam familiarizados e onde ele pensou que Elvis rapidamente se sentisse em casa. As gravações estavam previstas para começar em 20 de janeiro e tudo estava indo conforme o planejado até Felton ouvir de Joey, poucas horas antes do início previsto para a sessão, que Elvis tinha ficado preso em Memphis e não ia ser capaz de produzir até o dia seguinte. Em seguida, no dia 21, com todos os músicos reunidos, Felton recebe outra ligação de Joey. Elvis estava na cidade, mas ia ter que ficar no hotel por enquanto, porque ele não estava se sentindo muito bem. Felton perguntou se ele deveria segurar os músicos e Joey disse que achava que sim, pelo menos por enquanto. Ao longo da noite, no entanto, os boletins pioraram. Assim que Elvis se queixou de um agravamento na condição de sua garganta,
volta e um médico foi chamado para confirmar a existência do problema. Por fim, Felton foi forçado a enviar todos para casa. O que incomodava Elvis, Joey, Charlie e o resto dos caras sabiam. Não era uma dor de garganta, mas o orgulho ferido e um coração ferido. Ginger havia recusado no último minuto a acompanhá-lo até Nashville. Eles tiveram uma grande discussão sobre isso e ele tinha ameaçado cancelar tudo, mas ela permaneceu inflexível, inventando uma desculpa atrás da outra, incluindo o fato de que ela nunca gostou de Nashville. Sua garganta foi somente um modo de fazer Ginger sentir pena dele. Seu primo Bill concluiu quando Elvis disse que não planejava gravar antes mesmo de sua saída de Memphis. Se sou obrigado, ele disse, eu vou dizer que estou ficando sem voz. Como se de alguma forma, com essa recusa, fosse se vingar de Ginger e talvez até mesmo do coronel e da RCA também. Linda poderia tê-lo motivado. Todos os caras concordam. Teria brincado com ele e talvez até mesmo tirado-o de seu estado de pânico. Eles culparam Ginger por só piorar as coisas. Do ponto de vista deles, ela não tinha sido nada além de problemas desde sua chegada à cena. Billy e Joe Smith eram os únicos que conseguiam se comunicar com ela. E ainda porque a tratavam como se fosse uma garotinha. O que mais incomodou todos foi o jeito como ela mantinha Elvis correndo em círculos, fazendo tudo o que podia para tentar impressionar ela e sua família. Ninguém deixou de perceber que a sua presença podia inspirá-lo, como aconteceu na véspera de ano em Pittsburgh, onde Elvis realizou uma de suas melhores performances em muito tempo. Ninguém duvidava que ele genuinamente se importava com ela. Apenas ninguém conseguia entender a atração. O mais próximo que chegou a explicar foi quando disse ao Dr. Nick que havia algo nela que lembrava a sua mãe. Mas nem Nick nem ninguém conseguia ver o que era. Ela lhes parecia como uma colegial lisonjeada com toda a atenção, mas sem saber o que fazer com ela, guiada mais pelas ambições de sua mãe do que por qualquer sentimento interior mais profundo. Amigos e amigas, amanhã eu trago mais um ponto da vida artística de Elvis em 1977. Elvis Forever.